Irmãos, nós vamos fazer uma pausa técnica para mexer com o nosso violão, mas eu acho que o seu último culto do ano, a gente tem muito motivo para agradecer a Deus, porque esse ano tem sido um ano difícil para todo mundo, sim ou não? Eu não acho que o seu ano de 2018 foi um ano muito tranquilo, né? E a gente sabe que tudo vem de encaixe aquilo que a palavra do Senhor fala. Então a gente tem que terminar o ano com alegria. Excepcionalmente, né, nós temos nossos irmãos viajando, estou órfão de família, que minha família também está toda no interior de São Paulo, mas amém, a outra família está aqui, mas amém. E hoje eu quero falar de uma palavra que eu acho que tem tudo a ver conosco. Daqui a pouco a gente vai estar louvando o Senhor. Eu quero falar de uma história que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, depois nós vamos ter mais um momento de louvor. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a história que fala sobre dois discípulos a caminho de Emaús. Depois do segundo momento de louvor, nós vamos poder cantar mais. Amém? Amém. Agradecer ao Senhor, nós estamos encerrando um ano vivos, de pé, esse é motivo para a gente agradecer a Deus. Eu acho que a história desses discípulos é a história de nós também. Começa no verso 13. Acompanhe aí, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, está escrito assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava ou que ficava distante de Jerusalém 60 estádios. Qual era o nome da aldeia para onde esses dois abençoados estavam indo? O nome era Emaús. E iam conversando, falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Mas ha sucedido onde? Em Jerusalém. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Verso 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que nela têm acontecido nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: Quais coisas? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele aquele que remisse, que resgatasse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele está vivo. E alguns dos que estavam conosco também foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres o haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Honestos e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achavam em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregar os 11 e os que estavam com eles.
os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceu no caminho e como deles foi conhecido com o partir do pão. Amém? Amém, povo de Deus? Por que essa história é minha história e a sua história? Vamos entender o que está acontecendo aqui. É domingo. Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Aqui diz que 2 discípulos, preste atenção nisso, Lucas diz que eles são discípulos. Eles não eram novos convertidos, eles não eram simpatizantes do Evangelho. Se são discípulos, eles tinham que ter acompanhado o ministério terreno de Jesus. Isso significa que eles não receberam o Evangelho pela boca dos outros. Eles viram Jesus operando sinais, maravilhas, como todo o povo de Jerusalém pôde presenciar. Presta atenção nisso. Eles viram a manifestação do poder de quem? De Cristo. E aí o que acontece? Se eles se tornaram discípulos, eu tenho que entender que eles caminharam com Jesus durante 3 anos e meio. Nós temos que entender que esse povo largou tudo para seguir a quem? A Cristo. E agora Jesus, tinha prometido que iria ressuscitar o 3º dia, já está terminando o dia de domingo, e uma coisa que eu acho interessante nesse texto nós vamos discutir hoje. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão voltar para a sua aldeia natal. Se você perguntasse para mim que título que eu poderia dar para esse capítulo, eu mudaria, em vez de colocar os discípulos, 2 discípulos no caminho de Emaús, eu chamaria isso aqui de desistentes do reino. Por quê? Porque como Jesus ainda não apareceu, eles ainda não viram, eles estão num momento de ansiedade, o que eles decidem fazer? Voltar para a sua aldeia natal. Sabe o que é voltar para Emaús? É voltar para a sua vida antiga. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que a gente precisa pedir muito ao Senhor para sustentar nossa fé. Porque voltar para Emaús é abrir mão daquilo que eles viram, é abrir mão das promessas de Cristo na vida deles. Amém? Ou misericórdia para nós. Nós estamos na mesma luta. Nós conhecemos o poder de Cristo. Deus tem nos dado, experiências com Ele. A gente sabe disso. E muitas das vezes, a gente está aqui nesse ano de 2018, e eu quero muito amarrar com o que nós estamos vivendo. Eu vejo que aqui, muitas das vezes tem gente que está voltando à sua vida anterior. Voltar para Emaús significa voltar a ser o que eles eram antes de conhecer a Jesus. E uma coisa que me chama a atenção nisso aqui é que muitas das vezes eu ouço essa mesma conversa nos dias de hoje. Eu firmo uma aliança com Cristo. As coisas não acontecem do jeito que eu quero, no tempo que eu quero que elas aconteçam. E aí o que eu começo a fazer? Eu começo a questionar se eu não perdi meu tempo servindo a Cristo. Não é assim? Será que na cabeça desses dois, se fosse nos dias de hoje, não seria mais ou menos dizer assim: poxa, nós andamos 3 anos e meio com Ele, Ele foi crucificado do jeito que Ele disse que seria, Ele prometeu ressuscitar o 3º dia, mas o 3º dia já está acabando, porque já está quase no final do dia, já era para virar segunda-feira, e agora Ele não apareceu. Será que nós perdemos 3 anos e meio da nossa vida? Nós abrimos mão de tudo, porque eles eram discípulos, eles caminhavam com Ele. Esses homens abandonaram suas famílias, abandonaram tudo que eles tinham para acompanhar Jesus. E agora a ansiedade bate no coração deles, e eles decidem fazer o seguinte: olha, já que nada está acontecendo do jeito que Ele disse, o que nós vamos fazer? Vamos voltar para a nossa vida anterior. Lembra de Pedro, que fez a mesma coisa quando Jesus demorou para aparecer de novo, que a Bíblia diz que ele chamou os outros discípulos e ele foi pescar? Pedro era pescador ou não? Era. Voltar a pescar enquanto Jesus não aparecia de novo era voltar para a sua vida o quê? Anterior. E a gente corre o risco de nós voltarmos para a nossa vida anterior se nós não abrirmos os nossos olhos, porque hoje foi a palavra que Deus me deu para o final do ano. E eu quero te lembrar uma coisa que nós vamos ver nessa história. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque muitas das vezes, para muitas pessoas, quando elas pensam em voltar para a sua vida anterior, Jesus sempre aparece no caminho para levar a gente de volta.
para Jerusalém. Amém? Você vai acordar, por enquanto você está ouvindo com a cara meio perdida, mas você ainda vai entender o que Deus está falando essa noite. Eu acho interessante que esses homens dedicaram 3 anos e meio acompanhando Jesus no ministério terreno, vendo os sinais, vendo o que Jesus tinha feito, e pelo fato de Jesus demorar um pouquinho na concepção deles, porque o domingo já estava acabando, o que eles decidem fazer? Eles decidem voltar para Emaús. Aí você tem um exemplo de um homem na Bíblia que está na contramão disso. Quem se lembra da história do chamado de Eliseu? Lembra que Elias passa por onde ele está arando a terra, pega o manto de Elias, joga por cima da cabeça dele. Eliseu entendeu que ele estava sendo chamado para o ministério profético. A Bíblia diz que ele pega os animais que ele tem, ele sacrifica aqueles animais, ele dá um churrasco para todo mundo que trabalhava com ele. Ele pega todos aqueles aparelhos que ele usava para arar a terra de madeira, ele taca fogo naquilo. Aí a gente se pergunta assim: por que será que Eliseu se desfez dos animais que ele tinha, né, e de todo o aparato de madeira que ele tinha? Por que ele queimou e desfez aquilo? Porque todo mundo que tem um chamado também tem dia mau. Aprenda isso. Independente para quem que Deus vai te usar, para quem que Deus te chamou, todos nós enfrentamos dias maus. E o que acontece quando os dias maus chegam? A gente considera a possibilidade de voltar para a nossa vida anterior. Quando Eliseu, ele se livra daqueles animais, ele se livra de todo o aparato de madeira que ele usava para trabalhar a terra, sabe o que Eliseu estava dizendo? Eu tenho que me desfazer de tudo aquilo que um dia eu posso querer voltar atrás. Se lá na frente, esse novo caminho que se abre para mim como profeta, porque eu agora vou andar com Elias, se o meu ministério profético não der certo, eu não tenho mais para onde voltar. Porque o caminho que nós entramos nele não tem retorno. Coloca isso na sua cabeça. Quando você levantou a mão e aceitou Jesus Cristo, só tem um caminho para você, para frente. A gente não pode voltar. Eliseu, quando ele desfaz daqueles bois, quando ele desfaz de todo o equipamento, vamos colocar assim, que existia naquela época, para ele trabalhar na terra, o que Eliseu estava fazendo? Cortando qualquer possibilidade de voltar para trás. Porque quando as coisas começam a dar errado na vida da gente, o que a gente quer fazer? A gente quer sempre voltar para trás. E eu acho interessante que Lucas deixa claro que são 2 discípulos. Quero lembrar você de novo: não eram 2 novos convertidos, não eram 2 simpatizantes do Evangelho. Esses homens, se Lucas está chamando de discípulos, é porque eles andaram, eles viram o que Jesus tinha feito. Retornar para a aldeia é abrir mão das promessas de Deus para a sua vida. Quando eu volto para Emaús, quando eu volto para a aldeia que eu escolho para mim, eu estou abrindo mão de passar a eternidade com Deus. Eu estou abrindo mão de ter uma vida de intimidade com Ele, com o Espírito Santo. Você está entendendo que voltar para Emaús é você assinar sua sentença de morte eterna? Tem gente que quando se decepciona na vida amorosa, acha outro amor e coloca no lugar. É o Emaús para onde a pessoa está indo. Nosso problema é que quando nós somos contrariados naquilo que nós queremos, irmãos, o nosso coração volta a desejar aquilo que a gente tinha antes. E aí sabe o que acontece? Quando eu não visto a minha nova natureza, eu volto a ser a mesma pessoa que eu era antes. Eu volto a ser a mesma pessoa mesquinha. Eu volto a ser a mesma pessoa egoísta. Eu volto a ser a mesma pessoa de coração duro, de dura serviço. Porque o que me quebranta todo dia é quando eu caminho com Cristo. É o Espírito Santo batendo na porta do meu coração dizendo assim: Charles, eu tenho um chamado para você. Apesar de tudo que você está passando, eu sou o Senhor seu Deus, eu vou estar com você, eu não vou te abandonar, eu não vou te desamparar. Fique comigo, porque eu vou cumprir na sua vida aquilo que eu te prometi. Acho que para mim é fácil, tudo que eu tenho vivido, tudo que eu tenho passado. É claro que ao longo da minha vida, se eu disser para vocês aqui que eu nunca pensei em voltar para Emaús, eu estaria sendo um grande mentiroso, porque todo mundo que está aqui, em algum momento da vida, pensou em voltar atrás. Mas eu glorifico a Deus, porque Jesus sempre se coloca do lado daqueles a quem Ele chamou para fazer alguma coisa nesse mundo. Aleluia! Eu quero te dizer que pensar em chutar o balde não faz de você uma pessoa ruim ou pior, porque todos nós que estamos
estamos aqui e já pensamos nisso. E quando é que a gente pensa em voltar para Emaús? Quando é que a gente pensa em voltar para trás? Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera. Não é assim? Sim ou não? Olha o caso desses homens. 3 anos e meio, vendo Jesus dizendo que ele era filho de Deus. 3 anos e meio, esses homens viram Jesus prometendo um lugar na eternidade. Viram esse homem ressuscitar mortos. Souberam que Jesus andou em cima do mar. Viram ele ressuscitando a Lázaro, abrindo os olhos dos cegos, fazendo o paralítico andar. E de repente o domingo está acabando, Jesus ainda não apareceu para eles. E eles começam a pensar o seguinte: jogamos 3 anos e meio da nossa vida no lixo, vamos voltar para a nossa aldeia. E eu quero tirar algumas lições em cima disso aqui. Lucas, no capítulo 9, verso 62, que é o último versículo desse capítulo, diz que ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino dos céus. Jesus deixou claro, o dia que eu levantei minha mão e aceitei Ele como meu único suficiente Salvador, que se eu cair na besteira de olhar para trás, eu não passo a eternidade com Ele. Vocês estão entendendo? Que ir para Emaús é jogar as promessas de Deus fora, é desistir daquilo que Deus tem planejado para cada um de nós. Hebreus 10, 38 diz assim: mas o justo viverá pela fé. Se ele recuar, se ele desistir, se ele voltar para a sua vida anterior, encaixando nesse texto, a minha alma não tem nele prazer algum. E aqui a gente vê a história de 2 homens, eu não sei o nome do outro, eu só sei de Cleópas, e a gente vê que ele está aqui simplesmente pensando em voltar para Emaús. Vamos pensar, nós estamos no último dia do ano. Você não veio aqui só para me ver, a gente veio para agradecer, a gente veio para fazer um balanço de como foi o nosso 2018. Para qual Emaús talvez você pensou em voltar nesse ano? Para qual aldeia você pensou em voltar ao longo de 2018? Porque chega na hora da prova, a gente sempre dá uma maneira de pensar um plano novo, a gente se esconde num plano novo, mas a gente se esquece de que Deus tem os seus olhos sobre nós. Qual é a aldeia para onde você pensou em ir? Sabe, Senhor, as coisas não saem bem do jeito que eu quero, do jeito que eu planejei, então agora eu vou traçar um plano novo, eu vou fazer uma coisa nova, porque até agora eu fiquei esperando e nada aconteceu. Foi um problema desses 2 discípulos. Esses 2 discípulos estavam ali angustiados porque o terceiro dia já estava para acabar, Jesus ainda não havia aparecido. E aí eles começam a considerar a possibilidade de voltar para sua aldeia natal, que ficava pertinho de Jerusalém. 60 estádios no nosso sistema métrico seriam 10 quilômetros. Eles falaram: olha, as coisas estão acontecendo em Jerusalém, não é do jeito que a gente esperava. Então o que a gente vai fazer? Vamos voltar para a nossa vida anterior. Vamos caminhar, vamos lá para Emaús. E aí, irmãos, eu deixo uma pergunta para você nessa noite: que plano novo entrou no seu coração nesse ano de 2018, onde você se escondeu nele, porque você não aguenta mais esperar o propósito de Deus se cumprir na sua vida? Sabe o que eu acho interessante nessa história, quando eu estava meditando nisso numa madrugada dessa aí, que Deus, ainda bem que Deus na madrugada visita a gente, dá uma palavra para a gente trazer para a igreja. Irmãos, todos os sinais da vinda de Jesus estão aí, todos os dias estampados na cara da gente. Aí fala assim: Jesus vai voltar. Tá, eu estou ouvindo isso, tem 10 anos que eu estou dentro da igreja, ele não voltou até agora. Mesmo com sinais acontecendo, aí tem hora que a gente faz um plano novo. Por quê? Porque o propósito de Deus ainda não cumpriu na minha vida, mas eu não estou tendo paciência para esperar. E aí eu acho que ir para Emaús é sempre a melhor decisão. E a gente vai meditar junto aqui. O que pode fazer você pensar em voltar para Emaús? E é aqui que eu quero que você preste atenção. Nós vamos pegar partes desse texto.
Primeira coisa que eu presto atenção aqui está no verso 14. Volta na sua Bíblia para você ler. Era um ou dois que estavam indo para Emaús? Dois. O que diz o verso 14? Vocês vão ler para mim. Vamos lá, nós vamos interagir. E iam falando o quê? Vamos lá, irmãos? Lucas 24, 14. E iam falando, comentando entre si. Primeira coisa, o que pode fazer a gente querer voltar para a nossa vida anterior? Primeiro ponto, a gente faz questionamento com pessoa errada. Deixa eu te dar um conselho. Não busque conselho com quem está na mesma situação que a sua. Se você está convivendo com alguém que é frio na fé, você vai perguntar para ele ou para ela se vale a pena buscar a Deus. Se o cidadão é frio ou frio na fé, qual a resposta que ele vai te dar? Hein? Os dois estavam desistindo juntos ou não? O que vocês acham? Estavam. Como é que eu estou pensando em parar a minha caminhada e vou perguntar para outro que está pensando em parar a caminhada se eu devo continuar caminhando ou não? Vocês estão entendendo? É a mesma coisa aquele assim, ó, um que rouba no dízimo, um devolve o dízimo, pergunta para o outro assim: você é dizimista, você está doido? Eu vou dar dinheiro para pastor? Um ladrão, você aconselhando com o outro. Não tire suas dúvidas com quem está no mesmo barco que o seu. Primeiro conselho que eu te dou nessa noite. Porque se um dos dois tivesse visão espiritual, quando o outro chamasse para ir para Emaús, o que você acha que ia acontecer? Você está doido? Ele prometeu que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E nós não vamos sair de Jerusalém até que a promessa se cumpra. O problema é que um desistiu e o outro também desistiu. E aí um começa a comentar com o outro, porque o verso 14 diz que eles foram caminhando. Gente, 10 quilômetros dá para conversar muito? Alguém já caminhou 10 quilômetros aqui? 10 quilômetros dá, Marcelo, para poder trocar muita ideia? Eu acredito que 10 quilômetros, essa conversa rendeu, mas rendeu muito. Mas em nenhum momento desses 10 quilômetros aqui você percebe um dos dois falando assim: vamos voltar para Jerusalém. Sabe aquela pessoa sem noção que fala assim: você está sem paciência, né? Vamos embora? Vamos lá, por que nós vamos embora? Não sei, mas estamos juntos, conta comigo. Então a gente não pode tomar conselho com quem está no mesmo barco da gente. Recebe isso nessa noite. Se você tomar conselho com quem está no mesmo barco que o seu, os dois morrem afogados. Porque o primeiro erro que os dois cometeram foi porque eles não questionaram com as pessoas certas. Eu não estou dizendo que questionar é errado, mas tem coisas no nosso coração que a gente precisa buscar com quem está melhor do que a gente. Amém? Se você está frio, você vai andar com quem é frio, vai perguntar para o frio por que ele está frio. Se ele está frio, você está frio, são dois gelados. Então a gente precisa parar para prestar atenção nesses detalhes, porque a palavra de Deus ela vai falar o seguinte para a gente, ó, Provérbios 4, 26. Reflete sobre as suas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os seus planos ou todos os seus projetos serão bem sucedidos. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. O que Provérbios 14, 12 fala para a gente? Há caminho que parece direito aos olhos do... Gente, está no singular. A decisão que você vai tomar, que parece que é a mais certa que você vai tomar. Aí como é que termina o versículo? Mas o fim deste caminho, desta decisão, desta escolha, já está no plural, são caminhos de morte. Se a Bíblia fala isso, é bom a gente ouvir. Eu vejo que nessa história aqui a gente tem dois caminhando, dois que haviam desistido, e eles estão caminhando juntos. É mais fácil ouvir a voz dos homens do que ouvir a voz de Deus, não é, gente? Sim ou não? As grandes burradas da vida da gente, nós já fizemos por quê? Por que você já fez grandes burradas na sua vida? Porque você deu ouvindo a voz dos homens, e não a voz de Deus. Então o segredo que a gente vai tirar aqui, o primeiro passo, é que a gente não pode procurar tomar conselho com quem está no mesmo barco que a gente. Um pensou em desistir, o outro deu apoio, porque eram dois desistentes. Então, eu sempre falo uma coisa na igreja: cerque-se de quem ama a Deus mais do que você. Gruda em quem busca Deus mais do que você, porque no dia que você esmorecer, essa pessoa vai te tomar pelo braço, vai te levantar, vamos embora, vamos embora, vamos embora, porque a gente não pode parar. Aleluia! Aleluia, irmão! Você tem que
ser essa pessoa. Quando alguém chegar e pensar em desistir, é você quem Deus tem que usar para dizer assim: para não, nosso descanso não é aqui. Não significa que você não tem problema, todos nós aqui temos. Mas nós sabemos que se nós desistirmos, o que está ruim fica pior. Mas quando nós insistimos e prosseguimos naquilo que nós temos que fazer, o Senhor opera milagre na nossa vida. Amém. Dá um sorriso. Aprenda a questionar as pessoas certas. Troca, abre o seu coração. A gente está vivendo um tempo agora de índice de suicídio, de pastores, missionários. É uma coisa que assusta. E sabe o que eu vejo nisso, irmãos? O diabo consegue confundir a mente da pessoa. Um pastor suicidar, uma missionária suicidar. Eu falei isso aqui no culto. Recentemente teve uma missionária que postou uma foto na noite do Natal. No dia seguinte ela tirou a própria vida. Sabe o que é isso? Porque a nossa batalha é aqui, ó. Nós enfrentamos uma batalha espiritual. Nossa escola dominical vai começar falando de batalha espiritual. Nós estamos debaixo de uma batalha espiritual intensa. Então, a primeira coisa que a gente vai entender nessa história dos discípulos de Emaús, onde que eles erraram? Porque eles começaram a buscar apoio em quem estava na mesma situação deles. Segundo ponto, versos 15 e 16. Vamos lá? Acha lá Lucas 24, versos 15 e 16. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, quem se aproximou deles? Quem estava do lado deles, irmãos? E Jesus ficou, ó, ele foi o quê? Caminhando junto com eles. O que diz o verso 16? Mas os olhos estavam fechados para que eles não o... O que pode fazer o pastor Charles voltar para Emaús? Se eu perder minha visão espiritual. Primeira coisa, dois desistentes andando junto, não ia dar certo nunca. Irmãos, olha o que o texto diz. Jesus fez isso aqui, ó. Imagina a Maristela, está caminhando e Jesus está caminhando lá. Está lá. Eles davam um passo, Jesus dava um passo. Você tentava acelerar o passo, Jesus tentava acelerar o passo. O que no grego, o que está dizendo no grego, é que havia uma sincronia de movimento dos dois, junto com Jesus. Traduziram para nós no português que caminhavam juntos, não é isso? Mas já pensou quando você está caminhando, né, no calçadão da ilha, tem hora que você diminui, tem hora que você acelera o passo? Jesus fazia a mesma coisa com eles. Tinha momento que eles diminuíam o ritmo da caminhada, tinha hora que eles aceleravam. Diminuindo ou acelerando, Jesus fazia a mesma coisa. Jesus não desgrudou deles. O que eles perderam? Visão espiritual. O que acontece quando a gente perde a visão espiritual? Eu erro o alvo. E aqui eu quero trazer uma outra ideia também, que muitas das vezes o que faz a gente perder a visão espiritual, irmãos, é decepção e dor. É incrível como a decepção e a dor faz a gente perder a visão espiritual. Toda pessoa que está magoada, toda pessoa que está ferida, ela perde a capacidade de julgar o que ela faz, ela perde a capacidade de julgar o que ela fala, ela perde a capacidade de julgar a direção para onde ela está indo e principalmente com quem dividir suas histórias. Pode observar quase todo mundo que você conhece que um dia desviou porque se decepcionou com alguém, mas Cristo nunca decepciona ninguém. Amém. A gente percebe que muitas das vezes o que faz a gente perder a visão espiritual é a dor e a decepção que alguém causou na gente. E aí a gente vê esses dois, Jesus ali caminhando lado a lado com eles, e eles não conseguem perceber que Jesus está andando com eles. E aí, uma coisa que eu quero te alertar, que isso acontece com muita frequência com a gente. Toda vez que eu penso em voltar para Emaús, eu vou dar um novo significado para as experiências que eu já tive com Deus. Porque o que mantém sua fé em pé? As experiências que você tem com Deus. Sim ou não? Não é? Eu falo assim, nossa, quando eu passei essa crise financeira,
eu já não sabia mais a quem recorrer, Deus abriu uma porta de trabalho para mim. Eu estava com a minha saúde debilitada, o médico falou que o diagnóstico não era uma coisa bacana, mas o Senhor veio e me curou. E são essas experiências que mantêm a gente de pé. Quando eu penso em voltar para Emaús, quando eu perco a minha visão espiritual, eu vou explicar os milagres de outra forma. Eu vou tentar achar uma outra justificativa para desacreditar aquilo que sustenta a minha fé. Aí tem gente, né, que vai dizer, não, aquele emprego lá não foi Deus que abriu aquela porta, não, é porque eu larguei meu currículo com um amigo e aquele amigo se lembrou de mim. Então a porta que se abriu não foi Deus, foi meu amigo que entregou o currículo para mim. Não, aquilo lá daquela saúde, daquela doença, daquela enfermidade, foi o médico que errou. Foi o poder positivo da minha mente. Eu sou uma pessoa extremamente positiva. Eu virei e falei assim, eu não aceito essa enfermidade. Então eu fui curado pelo poder da minha mente. Não tem nada a ver com Deus. Quando a gente perde a visão espiritual, a gente vai tentar desacreditar tudo que nós já vivenciamos com Deus. Por quê? Porque se eu mato a experiência, eu consigo silenciar minha fé. Outro ponto que eu acho interessante nessa história toda, eles andaram 3 anos e meio com Jesus, viram tudo que Jesus fez. Bastou Jesus demorar um pouquinho na ótica deles, que eles desistiram, que eles abriram mão de tudo que eles viveram com Cristo para voltar para a sua vida anterior. Se você vai para o versículo 18, vamos lá? Acompanhe comigo aí. E respondendo um, cujo nome era o quê? Cleópas. Olha como é que ele conversa com Jesus. Olha o que ele diz para Jesus: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Quando você volta no grego, o nível da conversa é muito maior do que aqui está dizendo. Eu vou colocar para você no português dos nossos dias. Eles se tornaram, terceiro ponto, eles não perderam a visão espiritual, apesar de Jesus estar andando do lado deles, eles se tornaram intolerantes. No texto original do grego, traduzido para o português, sabe o que Cleópas estava dizendo para Jesus? Virou para Jesus e falou assim: o senhor deve ser um sem noção. Olha como é que ele se refere a Cristo. O senhor deve ser de outro planeta. Só o senhor que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém. A cidade está pegando fogo porque Jesus foi crucificado na sexta-feira. Ele prometeu ressuscitar e até agora ele ressuscitou. O senhor veio de onde? Que o senhor não sabe das coisas que estão acontecendo. Sabe o que eu percebo nisso, irmãos? Olha para mim. Quando a gente perde a sensibilidade espiritual, aquilo que não presta floresce rapidamente na gente. Você já notou que você é ignorante igual a porteira? Você conhece a Cristo, Ele te amansa. O Espírito Santo trabalhando em você. Foi o que a Cláudia pregou até ontem. Tem hora que a gente tem que pregar para a gente mesmo, né? Eu sou dócil, eu sou dócil, eu sou dócil. Aí quando o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração, você começa a ser mais tolerante. Você vai dando patada, você vai dando cortada. Por quê? Porque a mansidão está sendo trabalhada dentro de você. Quando você perde a visão espiritual, você se torna uma pessoa o quê? Intolerante. Você volta a ser aquele jumento, aquela porteira de antigamente. A pessoa falou, anda a terminar, você já está respondendo. Olha como é que eles falam com Jesus. O Senhor é um sem noção. O Senhor é a única pessoa que não sabe o que está acontecendo. O Senhor não sabe quem é Jesus Cristo, Nazareno. E aí eles vão contar para Jesus a história que Jesus já sabia. Porque eles vão contar para Jesus o que havia sido profetizado sobre ele. E Jesus precisa responder para eles e relembrá-los dessas coisas. Então, o terceiro ponto aqui, eles se tornam o quê? Intolerantes. Moral da história: se o reino de Deus sair de dentro de mim, se o reino de Deus sair de dentro de você, nós vamos voltar a ser aquela velha criatura, aquele velho homem, aquela velha mulher, da qual a gente não tem saudade, de que a gente não tem orgulho nenhum de lembrar disso. Você quer voltar a ser como você era antes? Hein, irmãos? Com toda a luta que você passa, com todo o problema que você tem saudade de voltar a ser a pessoa que você era antes de conhecer a Cristo? Eu não tenho a mínima saudade e nem quero voltar ao passado. Eu tenho que pensar no futuro.
que para trás eu não posso andar. Quando o reino de Deus sai de dentro de nós, nós voltamos a ser as mesmas pessoas que nós éramos antigamente. Então eles se tornam aqui intolerantes. Quando a pessoa perde a visão espiritual, olha uma coisa interessante, ela passa a pensar só na sua vida profissional, ela passa a pensar só na sua família, ela passa a pensar só nos seus próprios interesses, ela já não quer mais saber qual é a vontade de Deus para a vida dela, ela não quer saber qual é a vontade de Deus para a família dela, e ela não quer o propósito de Deus para nortear a vida dela. Voltar para Emaús é querer ter o controle da minha vida de novo. Eu faço o que eu quero, conduzo minha família do jeito que eu quero, e eu corro atrás daquilo que eu quero. Mas se aquilo que eu quero não está conivente com aquilo que Deus tem para mim, não me interessa, porque quem manda em mim agora sou eu. Aí eu volto a ser aquela pessoa que eu era antes. Mais um pouquinho adiante, verso 21, o que está escrito aí? E nós esperávamos que fosse ele que remisse a quê? A Israel. O que mais? Eles perderam o que move a gente, esperança. Eles não falam assim, ó, nós esperamos, verso 21 está dizendo assim, nós esperamos que ele é, nós esperávamos, significa que eles deixaram de esperar. Quando a gente deixa de esperar, a gente sempre vai tomar uma decisão errada. Esperar, Cláudio pegou um texto de Eclesiastes ontem, e eu acho que o processo de espera tem lugar para duas coisas: tempo e modo. O que é o tempo? Sabe aquelas pessoas que colocam um prazo para Deus fazer um milagre? O senhor tem que fazer isso até o fim de 2018. Se o senhor não fizer isso até o fim de 2018, eu estou pulando fora. Você determina um tempo para Deus fazer um milagre. Olha como é que a gente vai voltando à velha natureza. Irmãos, quem aqui tem autoridade para dar prazo para Deus operar um milagre? Ninguém. Como a coisa não aconteceu no tempo deles, eles acharam mais fácil voltar para onde? Para Emaús. Então eles determinaram um tempo. Ninguém que está aqui pode determinar tempo para qualquer coisa. Você pensa que se dependesse de mim eu não queria Michele curada desde o início do ano? Você acha que se dependesse de mim eu não queria o pastor dele curado desde o final do ano passado? Se dependesse de nós, quem queria Michele, pastor dele curado? Levanta a mão. Se dependesse de nós estamos orando. Mas o tempo não é meu, o tempo não é da Shalom. O tempo é de quem? De Deus. Então nós, muitas das vezes, nós colocamos um tempo para Deus fazer o milagre. Aí quando Deus não faz o milagre no nosso tempo, nós pensamos em voltar para Emaús. E outra, modo. O que é modo? Modo é quando você planeja o milagre do seu jeito. Você quer que as coisas aconteçam do seu jeito. Olha, eu só creio que é o Senhor se aqui vir chegar para mim na terça-feira às 3 horas da tarde, vestido de calça jeans, com uma blusa branca, para poder conversar comigo. Senão não libero perdão para viver. Guardou e viver. Tem que ser na terça, às 3 horas, você tem que usar jeans e blusa branca. Se ela aparecer para conversar comigo na quarta-feira, de bermuda e blusa florida, não aceito. Porque não foi isso que eu falei com Deus. A gente, além de querer estabelecer tempo, o que a gente faz ainda, irmãos? A gente estabelece modo. Eu só creio se for assim. Vem cá, desde quando Deus tem que fazer as coisas do seu jeito, não do jeito dele? Isaías 43:3 diz o quê? Agindo Deus. Agindo Deus. Quando Deus quer fazer um milagre, Ele faz, irmãos. Do jeito dele, na hora dele. Diga amém. Amém. Vamos amém com fé. Vocês parecem com as baterias ligadas hoje? Que isso? O nosso grande problema é que quando Deus quer fazer alguma coisa, a gente é especialista em dizer que tem que ser
do nosso jeito. Olha para quem está do seu lado e diz assim: Deus trabalha no Kairos, não no Cronos. O que é isso? Deus não trabalha no tempo do homem, Ele trabalha no tempo dele. A gente tem que tomar muito cuidado. Versos 22 a 24. Outra característica que eu estava vendo nesse texto. Sabe o que aconteceu com esses homens? Eles se tornaram incrédulos. Os dois estão conversando aqui, ó. Dois desistentes. Agora o incrédulo falando com o outro. Ó, o homem falou que ia ressuscitar no terceiro dia. As mulheres foram lá no sepulcro, não viram nada. Um anjo apareceu e falou para elas que ele já tinha ressuscitado. Você confia nessas mulheres? As mulheres não dão testemunho? Não. São pessoas confiáveis? São, mas não acredito. Ah, mas depois os discípulos foram lá no sepulcro para poder achar o corpo, não viram nada. Você acredita nos discípulos dele? Sim. Mas ninguém achou o corpo? Como é que eu vou acreditar que aquilo ali é verdade? Gente, quando eu me recuso a acreditar no milagre de Deus, ainda que o anjo Gabriel ou o arcanjo Miguel desça, a gente não dá crédito. Sabe quando Deus usa alguém para falar com você e fala assim: nossa, eu sei que a Maristel é uma mulher de Deus, Deus usa a Maristel poderosamente, mas dessa vez ela falhou. Eu sei que ela é uma mulher de Deus, mas ela fala alguma coisa que não me agrada. Não, mas ela está falando na carne. Você está entendendo que eles tinham testemunho de que o corpo não estava no sepulcro, que Jesus já tinha ressuscitado? Mas isso foi suficiente? Eles não deram crédito no testemunho dos outros. Então eles se tornaram o quê? Incrédulos. Lembra de um outro discípulo que quando Jesus apareceu ele não estava? O que ele falou? Eu só acredito se ele aparecer e eu colocar a mão onde? Ó, no buraco dos cravos. E outra, uma lança transpassou ele aqui, não é? Eu quero meter o dedão lá. Se eu não meter o dedão lá na lateral dele e colocar o dedo nos furos, eu não acredito que ele ressuscitou. Quem era esse cidadão? Tomé. Então, muitas das vezes eu percebo, irmãos, que nós estamos invertendo a ordem da coisa. Marcos capítulo 16, versos 17 e 18 diz que os sinais seguirão os que? Os sinais seguirão os que? Creem. Não são os que creem que seguem os sinais. Aí muitas das vezes o que a gente observa? Tem gente que fala assim: ó, eu só creio se Deus fizer 10 sinais para eu poder ir onde eu quero ir. Se não acontecer 10 sinais, eu não vou. Isso não é fazer prova, isso não é fazer teste, é colocar em dúvida o poder de Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Não dá para você ver o que é espiritual sendo carnal, porque o que é espiritual só pode ser visto, sentido, se você andar, viver e semear no Espírito. Se você andar, viver e semear no Espírito, você vai ver o sobrenatural de Deus. Quem foi que viu a manifestação do poder de Deus e não deu crédito? O Faraó. Lembra que o Faraó viu todas as 10 pragas? Até perdeu o próprio filho primogênito para poder dar ouvidos àquilo que Moisés estava falando com ele. E olha que as pragas não foram uma atrás da outra não, teve um intervalo. Então muitas das vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a gente se perde a visão espiritual, a gente se torna incrédulo. E eu quero fechar isso aqui. Eu quero que você não saia daqui com tristeza, porque esse texto é um texto que traz alegria para o coração da gente. Primeiro está aqui, olha, versos 29 e 30. Quando Deus tem um plano na sua vida, eu estou dizendo, não estou falando de dureza, eu estou falando que às vezes a gente não suporta o peso da luta, mas o coração da gente é sincero diante de Deus. Sabe o que eu acho bonito no verso 29? Jesus fez que ia mais adiante, mas ele não ia mais adiante. Jesus criou uma situação para entrar na casa daqueles homens. E Deus ainda cria situações para voltar a entrar na sua vida, se for necessário. Porque Ele não abre mão de você. Não adianta tentar escapar. Eu não sei o que é que Jesus vai ter que fazer para entrar de novo. Mas Ele fez como queria. Olha se o versículo 29 não diz isso. Você acha que Lucas registrou isso aí à toa?
Jesus mentiu? Não, porque não mente. Ele fez com que ia para que ele pudesse ser convidado para entrar na casa daqueles homens. E quando ele entra, o que diz o verso 30? Olha aí, Lucas 24, verso 30. Quando você convida alguém para ir para a sua casa, quem é que serve a mesa? Você que é o anfitrião. Não é normal? Dessa vez foi o convidado que serviu os donos da casa. A gente lê e não percebe isso. Jesus senta, pega o pão, ele pergunta assim: posso abençoar o pão? Ele pega o pão, ele abençoa. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Jesus entra na casa da gente, sempre vai ter provisão, porque Ele sempre vai nos alimentar, e vidas que estão debaixo do teto da gente vão ser impactadas pelo poder de Deus. Aleluia! Ele ainda entra na nossa casa para nos alimentar e mudar a vida de quem está do nosso lado. Creia nisso. Você está entendendo que Jesus praticamente forçou a situação para ele poder entrar naquela casa? Mas quando ele entra naquela casa, ele abençoa e ele vai partir o pão. E terminando esse texto, olha que coisa linda que a gente ainda vê por aí. Verso 31. Quando Jesus abençoa o pão, Jesus parte aquele pão. Vamos lembrar o que estava acontecendo ali? Santa Ceia. O que nós vamos fazer daqui a pouco? Cear. Olha que coisa linda. Sabe quando que os olhos dele se abriram? Quando eles cearam. É por isso que a ceia é uma coisa nobre dentro da igreja. A Bíblia diz que a gente não pode cear de qualquer maneira. Sabe por que eles reconheceram quem era Jesus agora? Porque Jesus fez uma coisa que eles viram lá atrás. Porque Jesus sempre ceiou com os seus discípulos. E deixa eu te falar uma coisa: nós conhecemos o perfume dele. Quando Jesus entra na nossa casa, que ele dá uma experiência nova para a gente, você sabe o perfume que Jesus tem. Aleluia! A Bíblia diz que quando Jesus vai lá, abençoa, quando ele parte o pão, como ele fazia com os discípulos, quando ele estava no seu ministério terreno, de repente, as escamas caem. E eles começam a entender quem é que está ali com eles. O que diz o próximo versículo? 32. E disseram um para o outro. O que está escrito aí? Porventura, sabe o que ardeu o nosso coração original? Nosso coração se encheu de alegria quando ele ia explicando as Escrituras para a gente. Irmãos, eu louvo a Deus porque há 32 anos Deus não me deixa desistir, porque quando eu penso, Deus coloca alguém no meu caminho com uma palavra que faz o meu coração arder. Deixa eu te falar uma coisa: vocês não têm noção do que vocês fazem quando saem de casa e vêm para a igreja. Depois de um dia de trabalho, tem hora que a gente vem para a igreja arrastado, sim ou não? Dói perna, dói bunda, dói braço, as artrites, as artroses da vida, tudo manifesta. Você vem, arrastando perna para dentro da igreja. E o que eu ensino para vocês? Se for para morrer, vai morrer aqui. Porque aqui ele ainda ressuscita os mortos. Em casa o SAMU leva. Aqui Deus levanta. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Quantas vezes você já veio passando mal para a igreja? Se fosse olhar, dor de cabeça, enxaqueca, dor no pé, dor na perna, dor para tudo, até os cabelos doendo. Você vem, mas você sai daqui diferente da forma que você entrou. Sabe, porque eu creio que quando o meu coração está aberto, tudo que eu recebo de Deus faz o meu coração se encher de alegria, arde. E é por isso que nós estamos aqui. Lembra que eles estavam indo para Emaús? Fugindo de Jerusalém? Olha o que diz o verso 33. Quando eles entenderam que aquele que estava na mesa com eles era Cristo, e que Cristo havia ressuscitado, irmãos, eles não esperaram o dia clarear. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde? Para onde eles voltaram? Jerusalém. Para quem estava querendo fugir dos planos de Deus, eles voltaram rapidinho. Já pensou que tem que andar 10 km de madrugada no escuro? Eu estou falando de uma época que não tinha iluminação, que não tinha estrada pavimentada, era a pé.
Eles não esperaram o dia amanhecer. Quando eles entenderam quem é que estava ali com eles, eles levantaram e foram embora. Voltaram para Jerusalém. Eles foram para lá passear? Foram procurar os discípulos para dizer: verdadeiramente o Mestre ressuscitou. Sabe, irmãos, quando eu estava orando de madrugada, Deus me deu essa palavra. Entenda uma coisa aqui: por que eu estou falando tudo isso para você? E você veio aqui para ouvir. Deus não abre mão de você. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu só quero te lembrar que Ele força situações para entrar na sua casa. E Ele diz para você assim: não se preocupe, eu levo você de volta para Jerusalém. Aleluia! Eu fiquei muito feliz quando o Senhor me deu essa palavra para ministrar no culto de virada do ano. Porque todos que estão aqui já pensaram em voltar para Emaús. Mas se vocês estão aqui, sabe por que vocês não voltaram? Não é porque a gente é ninja, não. É porque o Senhor não deixa a gente voltar para Emaús. Ah, pastor, mas Jesus não ficou lado a lado comigo, não. Ele não precisa ficar lado a lado com você, porque Ele já enviou o Espírito Santo. E você conhece a voz de Deus. Porque isso ninguém tira do seu coração. O amor, aquela sensação gostosa. Todos nós aqui temos experiências. Glória a Deus por isso. Todos nós somos importantes para o Senhor. E Emaús não é o nosso lugar. Nosso lugar é em Jerusalém. E eu quero glorificar a Deus, porque o ano está terminando. E com todas as dificuldades nós estamos aqui. Porque quando a gente pensa em voltar para Emaús, o Espírito Santo diz: não, Emaús não é o seu lugar. Aleluia. Vai para frente. Eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita. Eu sou o Senhor dos exércitos que digo para você: levanta e anda. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Não temas, ó bichinho de Jacó, porque eu sou o Senhor teu Redentor, que te tomo pela tua mão e te coloco de pé. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Comece a glorificar, porque você só não parou porque o Espírito de Deus não tem deixado você parar. Porque motivo para parar você já teve muitos, mas o Senhor não deixa você parar. O Espírito Santo toca na sua família, toca em você, mas não deixa você parar, porque Emaús não é o seu lugar. O seu lugar é Jerusalém, o seu lugar é na presença de Deus. E nós vamos terminar esse culto sorrindo, agradecendo a Deus, porque com todas as dificuldades, com todas as nossas limitações, Deus tem cuidado de nós. Eu volto a te lembrar, 2018 não foi um ano fácil. E eu creio que aquilo que Deus planejou para nós vamos viver com Ele. Não sem Ele, porque sem Ele não tem nada. Sabe uma lição que Deus me ensinou em 32 anos? Eu posso ser a pessoa mais simpática, mais carismática, ter o dom de falar. Nada disso faz o que Deus prometeu acontecer na minha vida.